Hoje vocês vão acompanhar o passo a passo de como eu fiz a pintura. Para assistir os vídeos anteriores, entre no meu perfil. Depois de a gente ter recuperado o assoalho, que foi um imprevisto, o cofre já estava finalizado também a recuperação. Então o que falta para a gente pintar o carro? Agora iremos dar início à vedação da carroceria antes da pintura. E para isso eu usei o Sikaflex para vedação de carroceria. Para aplicação, vamos utilizar aquela pistola de silicone e para dar um acabamento vou utilizar esse pincel. Porém eu não curti muito o resultado do Sikaflex, então eu resolvi comprar uma massa para calafetação. Vai estar aparecendo para vocês aí na tela agora qual que eu utilizei. Ela é só catalisar e aplicar. Lembrando que catalisou, depois tem que passar ela de uma vez. E o resultado foi esse. Todas essas partes cinzas é onde que eu tinha passado o Sika. E onde está meio esbranquiçado e meio bege ali são onde que eu apliquei essa outra massa. O pincel ele serve para poder esticar e conseguir fazer aquele efeito parecido com o original do carro. Só que antes da pintura a gente precisa tampar aquelas pequenas imperfeições que foram das marteladas. E para isso a gente vai utilizar uma massa poliéster. Com o auxílio de um aplicador vamos passar uma camada fina para tampar as pequenas imperfeições e depois lixar. Acabei não conseguindo filmar a aplicação, mas se liga só o resultado como já está ficando. Já tinha iniciado também o lixamento com um taquinho pequeno para poder dar o acabamento. Algumas partes estavam muito difíceis para lixar e para isso eu tive que entrar dentro do cofre do motor, porque eu não removi o motor, então dificultava um pouco para lixar algumas partes. Depois de ter lixado tudo muito bem, deixado a camada bem fininha, apliquei mais uma mão de Wash Prime. Antes da pintura a gente precisa empapelar tudo aquilo que a gente não quer que pegue tinta. No meu caso aqui, como eu não tirei o motor, vou empapelar o motor, hidrovácuo, algumas partes da suspensão, então radiador, tudo que não quer que pegue tinta. Lembrando que antes de aplicar o primer também a gente precisa quebrar um pouquinho o verniz da tinta ali das outras partes que a gente vai pintar também. Então dei uma quebradinha de lixo no cofre inteiro. Depois de empapelar todo o carro e desengordurar tudo, chegou a hora de aplicar o primer. Seguindo as recomendações do fabricante, eu fiz a catálise do produto antes da aplicação. Depois só foi colocar o produto na pistola, esperar o compressor encher e a gente iniciar a pintura. A aplicação da primeira demão de primer concluída com sucesso. Agora é só esperar secar e partimos para a segunda demão. Porém, como estava muito tarde, deixei para o dia seguinte aplicar a segunda demão. No dia seguinte, partimos para a segunda demão de primer. E se liga nesse resultado da segunda demão como já ficou bem melhor. Após ter aplicado o primer, a gente dá uma lixadinha de leve para deixar a superfície bem lisinha e tirar aquelas partes que ficaram um pouquinho porosas. Fiz também a aplicação do primer na caixa de rodas. E agora finalmente chegou a hora de a gente jogar tinta no cofre. Limpei muito bem a pistola de pintura antes de colocar a tinta. E aí finalmente está a tinta do escortão. Eu estava pensando em mudar a cor do cofre, mas decidi que vou manter o prata mesmo original. Depois de mexer a tinta muito bem, foi só colocar na pistola e chegou a hora de aplicar. Já iniciei a aplicação da primeira demão de tinta, então dei uma caprichada bem legal, tomando cuidado para não escorrer tinta. Esse daí já era o resultado, praticamente ainda sem aplicar o verniz, mas olha como já estava ficando o cofre. Após a aplicação de mais uma mão de tinta, e se liga só como é que já estava ficando top esse cofre. Não é o serviço mais perfeito, mas estava ficando muito bom. E agora já iniciei a passagem da primeira mão de verniz, caprichando bastante e sempre tomando aquele cuidado para não escorrer, cuidando para que pegue muito bem o verniz em todas as partes ali e fique bem protegida a pintura, né? E se liga só no resultado desse cofre, como ficou o brilho depois da aplicação do verniz. Isso que eu não sou profissional, então relevem algumas partes que ficaram com pequenos defeitos, mas estou aqui para aprender e a ideia do projeto é essa. É um projeto feito em casa e está sendo uma escola de aprendizado esse carro. Depois de desempapelar todo o motor, esse foi o resultado. Eu coloquei reservatório no lugar, coletor de admissão ali para ter uma ideia de como que vai ficar esse cofre depois. Chegou a hora de fazer o emborrachamento do assoalho. Para fazer o emborrachamento do assoalho eu usei o batida de pedra e para aplicação eu fiz um aplicador caseiro com um tubinho de caneta. E se liga só nesse resultado depois de ter emborrachado novamente o assoalho. Agora sim está totalmente protegido novamente. E já aproveitei também para aplicar na caixa de roda e depois eu vou só jogar uma tinta prata ali para ficar zero e mantive o texturizado original do carro. Por hoje foi isso e no próximo episódio já vou iniciar a instalação elétrica, que na verdade eu já iniciei e vocês vão acompanhar tudo no próximo episódio, então fique por dentro para ver qual vai ser o resultado final dessa saga que finalmente está chegando no final.